Em meio à vastidão silenciosa do Arkansas rural, onde a terra era ao mesmo tempo esperança e condenação, duas famílias escreveram uma história que quase ninguém ousa contar. Entre os anos de 1883 e 1887, os Cook e os Beck se enfrentaram em um dos conflitos familiares mais sangrentos e menos documentados do Velho Oeste. Tudo começou com uma disputa de terra. Mas como muitas histórias daquele tempo, o que parecia uma simples questão de propriedade logo se tornou uma guerra de sangue e vingança, onde cada morte exigia uma resposta, e a paz era vista como covardia. O cenário era uma zona rural no condado de Pope, Arkansas, uma região onde fazendas eram isoladas por quilômetros, e a chegada da lei era incerta e lenta. A economia local girava em torno de pequenas plantações, criação de gado e comércio em vilarejos simples, onde cada homem era responsável pela própria segurança. E onde muitas vezes, a justiça se fazia com pólvora. Os Cook ocupavam uma das maiores propriedades da região, herdada por Ezekiel Cook, um ex-combatente da Guerra Civil conhecido por seu temperamento duro e mão firme. Já os Beck se estabeleceram nas terras vizinhas décadas antes, mas sem registros legais claros, como era comum na época. Quando Ezequiel tentou oficializar sua posse e demarcar os limites com cercas de arame farpado, os Beck reagiram com fúria, alegando que partes daquelas terras pertenciam a eles por direito de uso e tradição. O conflito começou com discussões, palavras trocadas em mercados, ameaças veladas em encontros casuais na estrada, mas logo escalou. Um dos filhos dos Beck destruiu parte da cerca recém-instalada pelos Cook. Ezequiel respondeu armando seus peões e patrulhando as fronteiras da propriedade com espingardas. O primeiro tiro veio numa madrugada fria de novembro de 1883. Ninguém sabe ao certo quem apertou o gatilho. Mas ao amanhecer, o corpo de Matthew Beck, de apenas 15 anos, foi encontrado estirado no limite entre os dois terrenos. Para os Beck, não havia dúvidas, os Cook haviam cruzado a linha. A partir daí, não havia mais volta. Cada família passou a viver em estado de guerra. Dormiam armados, evitavam sair sozinhos, e qualquer movimento estranho era motivo para disparos. O pequeno vilarejo mais próximo ficou dividido. Alguns moradores evitavam qualquer contato. Outros escolhiam um lado, muitas vezes por laços de sangue ou medo. A rivalidade durou 4 anos. E ao longo desse tempo, ao menos 7 mortes foram diretamente ligadas ao conflito. Isso sem contar os feridos e desaparecidos, que nunca foram oficialmente ligados à briga, mas que todos sabiam ter sido vítimas colaterais. Uma das mortes mais emblemáticas ocorreu durante o funeral de Elijah Cook, irmão de Ezequiel. A cerimônia ocorria no cemitério da comunidade, e enquanto os parentes se reuniam em silêncio, um grupo de homens armados apareceu a cavalo. Eram Becks. Em meio à troca de olhares e xingamentos, tiros foram disparados. 2 homens morreram ali, entre túmulos recém-abertos e gritos de desespero. O que tornava o conflito mais perigoso era a lógica implacável da vingança familiar. Não se tratava apenas de punir o culpado, mas de manter a honra. Cada morte era considerada uma dívida. E ela só podia ser paga com mais sangue. Casas foram incendiadas, animais envenenados, filhos atacados a caminho da escola, mulheres das duas famílias passaram a carregar armas escondidas em suas saias, e crianças foram proibidas de brincar fora de casa. A guerra estava em todos os cantos. Pouco foi registrado oficialmente sobre a guerra entre Cook e Beck. As autoridades locais evitavam se envolver e xerifes se limitavam a anotar ocorrências sem investigar. Alguns até diziam, em voz baixa, que tomar partido era assinar a própria sentença de morte. Boa parte dos descendentes das duas famílias, nas gerações seguintes, mudaram de sobrenome ou se mudaram para outros estados. Muitos afirmam que o medo persistiu mesmo décadas após o último disparo. Na região, o episódio ficou conhecido como a Guerra da Cerca Tortuosa, em referência à divisória mal definida que deu início à disputa. Ainda hoje, moradores antigos apontam trilhas fechadas no mato e dizem que ali estão enterradas as verdadeiras histórias daquela época, e talvez, alguns corpos. A guerra só chegou ao fim após a morte dos 2 líderes familiares. Ezekiel Cook foi morto a tiros durante uma caçada. Oficialmente, foi dito que se tratava de um acidente, mas ninguém acreditou. Thomas Beck, por sua vez,
morreu meses depois. Alguns dizem que foi doença. Outros garantem que foi envenenado, discretamente, em um jantar oferecido por um velho conhecido dos Cook. Com a morte dos dois, os poucos sobreviventes das famílias decidiram se afastar. Os jovens que restaram não quiseram seguir com a disputa. Não por arrependimento, mas por esgotamento. O preço já havia sido alto demais. O Velho Oeste foi muito mais do que duelos em frente a saloons. Foi marcado por histórias como essa, silenciosas, violentas e quase esquecidas. A guerra entre Cook e Beck é uma lembrança do que acontece quando a justiça é substituída pela vingança, e quando a honra vale mais do que a vida. Se você quer conhecer mais histórias sombrias e reais como essa, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. Até a próxima!